Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E eu vou me deter só nisso, tá bom? A orientação, querido, aqui é uma orientação para que a gente não permita que o pecado governe sobre o nosso corpo. Ah, pastor, mas o senhor não já falou tanto que o pecado não pode mais nos dominar, que nós não estamos mais debaixo da lei, do governo do pecado, que nós estamos agora debaixo da graça de Deus. Só que e é isso aqui que caracteriza esse ensino mais do que qualquer outra coisa, irmãos. É a ideia de que há uma separação, e Paulo faz isso aqui nesse capítulo 6 e faz no 7 também. Há uma separação aqui entre o meu eu, o meu ser, minha alma, meu espírito e o meu corpo. Eu sei que essa separação é difícil de para algumas pessoas entenderem, né? Mas quando você pensa, por exemplo, na constituição do homem, irmãos, o homem, ele é um ser tripartido. O que é isso, pastor? Ele é um ser que tem um espírito, né? Uma alma e um corpo. Isso é uma realidade didática para nós tentarmos entender o homem como um ser completo. O meu espírito se relaciona com Deus. É por isso que o homem, antes de conhecer Cristo, ele está morto espiritualmente. Por quê? Porque o espírito está morto, entendeu? Não pode se relacionar com Deus. Em Efésios 2, versículo 1, Paulo fala, e eu vou abrir o texto para a gente ler, porque ele fala disso, entendeu? Dessa vivificação do espírito, irmãos. Efésios 2:1, irmãos, é muito claro o texto. Olha, e lhes deu vida, se deu vida é porque não tinha vida, né? E lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Então eu estava morto em pecado. Eu já nasci nessa condição, morto em pecado. O Senhor vem e nos dá vida. Lembra do que eu preguei domingo? Ser salvo, ser cristão, ser crente. Coloquei isso também hoje na devocional. Significa ter a vida de Deus dentro de nós. Isso é ser crente. Não é frequentar uma igreja, não é ter uma religião. É ter a vida de Deus dentro de nós. Entende? Então, o meu espírito se comunica com Deus. A minha alma é a sede das minhas emoções, dos meus sentimentos, entendeu? E o corpo é essa janela para o mundo, os sentidos, né? O olfato, o paladar, são essas coisas. Então, eu sei que não dá para separar essas três coisas. Aqui está o espírito, aqui está a alma, aqui está o corpo. Assim como, querido, quando você olha, a Bíblia diz que só há um Deus. Essa é a crença geral do cristão. Só há um Deus. Mas esse Deus, ele é Deus Pai, ele é Deus Espírito Santo e ele é Deus Filho, entendeu? Ou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três deuses? Não, são só um. Como é que se explica? Aí, querido, são 2.000 anos de teologia e ninguém achou uma explicação satisfatória. Porque não há, na verdade. Eu tenho que crer que é assim. Assim como há o Deus Pai no Velho Testamento, agindo na vida do povo de Israel, há Jesus Cristo no começo do Novo Testamento, nos 4 primeiros evangelhos, veio ao mundo, entendeu? Se manifestou, é o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Assim temos o Espírito, que tanto se manifesta nos evangelhos, mas como ganha corpo quando chegamos de Atos em diante. É o Espírito que conduz a igreja. O Senhor Jesus Cristo já subiu aos céus, ele enviou o Espírito no seu lugar. São três deuses ou são só um Deus? Não, é só um Deus. Mas não são três pessoas? São três pessoas. Como é que se explica? Sei lá. Eu não tenho uma explicação satisfatória para isso. Eu só sei que os três estão na Bíblia. Entende? As características do Pai é a mesma do Filho, é a mesma do Espírito Santo. Deus é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito é onipotente. Então o Deus é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito é onisciente. Então a gente não pode negar, tá lá, irmãos. Paulo faz essa separação. E é importante que a gente tenha isso em mente. No que diz respeito ao meu eu, ao meu ser, é muito claro. Paulo diz, nesse capítulo 6 aqui, ele morreu com Cristo,
Ele foi sepultado com Cristo, ele ressuscitou com Cristo, e em Efésios 2, que eu li agora há pouco, ele está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a minha condição. Eu estava debaixo da lei, debaixo do pecado, e o Senhor me resgatou dessa condição, né? Agora eu estou debaixo da graça, agora eu sou um novo homem. O velho homem já morreu. O homem que eu era em Adão morreu, ele não existe mais, agora é um novo homem. Mas, por alguma razão, irmãos, que a gente não consegue entender bem, Deus permitiu que o pecado ainda habitasse o meu corpo. O meu corpo. E quando a gente chegar no versículo 3, nós vamos perceber que quando Paulo fala do corpo, ele não está falando só da matéria habita a carne. Não, não é só isso. Né? O corpo inclui, ele fala dos membros desse corpo, inclui mente, inclui pensamentos, emoções, tudo isso, né? O espírito age, o pecado age em tudo isso em nós, entende? Ele está agindo em tudo isso. Bom, então, portanto, o que eu vou fazer? Dois princípios, tanto como toda a realidade, irmãos, muito sobre essa distinção do meu corpo e da minha alma, entendeu? Essa separação que existe. Então vamos aqui, recapitulando para poder ficar uma mensagem completa, já que a semana passada eu não gravei mesmo, né? Olha só, o primeiro princípio é que o pecado ainda permanece e é deixado em nosso corpo, não em nós. Quando eu digo é deixado no corpo, não em nós, eu estou dizendo que o pecado não habita esse novo homem, esse novo Edilson que nasceu em Cristo Jesus, entendeu? Esse Edilson que morreu com o Senhor Jesus Cristo, esse Edilson que foi sepultado com Cristo, esse Edilson que ressuscitou com Cristo, esse Edilson que está assentado nas regiões celestiais, o pecado não o alcança mais, mas alcança o meu corpo, tá bom? Ele permanece no meu corpo. Como pessoas, como almas, já terminamos com o pecado. Entretanto, nós não podemos dizer a mesma coisa com relação ao corpo. Este corpo do pecado, este corpo no qual o pecado habita e o qual ele tenta usar, ainda permanece. Paulo chama de corpo mortal. Significa que enquanto eu estiver nesse mundo, o pecado vai ser esse calo no meu pé, entendeu? Vai me perseguir, irmãos. A luta, né, não cessa enquanto a gente não partir para a glória. Enquanto nós estivermos aqui, haverá lutas, tá bom? O segundo princípio, eu estou recapitulando só a semana passada, é que o pecado não só permanece em nossos corpos, mas se não for combatido, se não for mantido, reinará em nossos corpos e dominará os nossos corpos. Então, a mensagem é muito simples, não que o crente não permita que o pecado governe. Por que ele está falando isso? Por causa de tudo que nós vimos dos versículo 1 até o versículo 11, irmãos. Que eu vou, em algum momento, fazer alguma citação sobre isso, tá bom, querido? Então, tipo assim, nós estou com Cristo, por causa de quem você é, não permita que o pecado reine no seu corpo mortal. Entende, querido? Olha, irmãos, o que Paulo está dizendo, querido, é que enquanto nós sempre procurando dominar os nossos corpos e dominar-nos por meio do corpo. Por isso a orientação, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Como é que o pecado faz isso? Como é que o pecado pode dominar sobre o nosso corpo, irmãos? Ele em concupiscência, em desejos, entendeu? Olha, uma coisa interessante, irmãos, isso é muito curioso de se ver, irmãos. Os instintos em si mesmo, eles são bons. Não há nada de pecaminoso nos instintos naturais. Mas o pecado tenta transformar aquilo que é bom em algo ruim, em paixões desordenadas, em concupiscências. Vou te dar um exemplo, eu falei isso semana passada, mas vou te dar um exemplo. Veja o sexo. Queridos, o sexo é uma bênção de Deus dada ao homem. Não há dúvida. É um instinto primitivo no ser humano, entendeu?
É daqui que vem a procriação, os filhos e tudo mais. O que o diabo fez? Transformou algo que era bom em algo pecaminoso. O homem, porque não tem controle sobre o seu corpo, né? Sobre os seus desejos, ele vai para o pecado, vai fazer aquilo que é errado. Porque o sexo, ele só é bênção na vida do ser humano quando ele acontece dentro dos padrões estabelecidos por Deus. E onde é isso, irmãos? O sexo só é bênção no casamento. Fora, escute isso, irmãos. Fora do casamento, o sexo é uma maldição. É maldição, tá bom? Não há dúvida nenhuma quanto a isso, irmãos. O instinto da fome, né? O instinto, todos os instintos que por si só eles são bons, criados por Deus, perfeitos, e o pecado vem para distorcê-los e transformá-los em algo pecaminoso, tá bom? Não pode haver dúvida, irmãos, quanto ao propósito do pecado. A intenção do pecado é que ele vai tentar, vamos ver se funciona agora, tá bom? Ele vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, governar o nosso corpo mortal. Cabe a nós, como cristãos, querido, combatê-lo, não permitindo que ele reine em nosso corpo mortal. Tá? Olha, quando a gente estudou aqui, há uns dias atrás, sobre o que significa nos considerar morto para o pecado, foi dito o seguinte: estar morto para o pecado não significa que eu devo considerar que o pecado, como um poder em mim, está morto. E que, porque eu sou cristão, eu terminei totalmente com o pecado. Esse ensino, querido, ele é completamente antibíblico. Né? Completamente antibíblico. Porque ele leva as pessoas a entenderem que o pecado, porque eu sou cristão, o pecado foi erradicado da minha vida. Mas isso não é verdade, irmãos. Se o pecado tivesse sido erradicado da nossa vida, então nós não sentiríamos tentações. Nós não seríamos tentados, entende? Por que nós somos tentados, irmãos? Por causa do pecado em nós. Tá? A tentação por si só, ela não é pecado. Né? Não é pecado ser tentado, irmãos. O pecado é você ceder à tentação. Então preste muita atenção, querido, agora. O pecado está em nossos corpos e está sempre lutando para exercer o domínio e o controle do cristão. Nunca mais poderá dominá-lo, mas está sempre lutando para dominar o seu corpo. Ele, de fato, pode dominar o corpo por um tempo, e quando isso acontece, quando o pecado domina o corpo do ser humano, do crente, nós temos aquilo que é conhecido como o crente desviado, entendeu? Desviado. Veja que coisa interessante, irmãos. O que é um desviado? É alguém que está sendo governado pelo pecado. É isso. Pastor, mas o senhor não disse que o pecado não pode dominar? Escute só, querido. Qual é a diferença, irmãos, entre um crente desviado e alguém que estava na igreja e saiu, mas não era crente nenhum, de forma alguma? É que o desviado, irmãos, o crente que realmente nasceu de novo, mas que por alguma razão está sob o domínio do pecado, ele vai sentir culpa, muita culpa. Eu falei isso a semana passada aqui. Dei meu exemplo, entendeu? Houve um momento na minha caminhada cristã que, como crente, não é que eu me desviei, sabe? Mas por um determinado tempo eu cedi ao pecado na minha vida. E durante todo aquele tempo eu não conseguia ter paz, irmãos, paz. Um crente nascido de novo, irmãos, quando ele está em pecado, ele vai ser perturbado por culpa. Ele sabe que o que está fazendo é errado. E o que caracteriza uma pessoa que estava na igreja, se afastou, mas tipo assim, ele não era crente. Ele só esteve aqui por um tempo, mas ele não era crente. É que essa pessoa, quando estiver no pecado, ele não vai se incomodar com o pecado. Não vai ter culpa na vida dele, entendeu? Não há culpa. Ele tem prazer no pecado. Escute, irmãos, um crente nascido de novo jamais terá prazer no pecado. Ele pode até pecar, ele pode até ser dominado por um tempo, mas em todo tempo haverá uma guerra interior dentro dele, porque o Espírito
espírito não vai deixá-lo em paz enquanto ele não for libertado daquele pecado. O que acontece com a pessoa que está na igreja e tem prazer no pecado é que ele não é nascido de novo. É simples demais, irmãos, isso. Se está no pecado, ele gosta daquela situação, então ele não nasceu de novo, querido. Porque o crente em pecado vai lutar contra isso, entendeu? O crente em pecado, ele vai sofrer com isso, tá? Lloyd Jones diz, querido, que é por causa dessa verdade que nós temos assim muitas declarações das Escrituras a respeito do nosso corpo e sobre a relação do pecado com ele. Eu não vou citar os textos, porque eu citei a semana passada, mas aí ele passa a mostrar essa distinção que Paulo faz em Romanos mesmo 6, aqui 19, no 7, até no 8, a distinção entre corpo e, vamos colocar assim, entre a minha parte material e a imaterial, entendeu? Essa distinção. É muito claro isso, querido. É muito claro isso, entendeu? Então, assim, eu citei aqui vários textos, eu não vou citar aqui, tá? Como é que a gente... Na verdade, o desafio querido, é perceber, querido, como que isso é importante na nossa vida. Olha, vou ser franco com vocês. Essa é uma realidade que eu vim aprender quando eu comecei a ler Lloyd Jones. Eu não sabia dessa distinção, eu não tinha consciência dela, entendeu? Então, porque não tem consciência dela, o drama nosso então, porque eu peco, querido, tipo assim, eu pequei hoje, estou lutando contra isso, confessei ao Senhor, me arrependi, aí lá daqui a 15 dias de novo, lá vai eu fazer a mesma merda de novo, e aí você fica, meu Deus, será que eu sou crente realmente? Essa distinção, querido, ela tem a intenção de trazer paz. Não é acomodação, não é aceitação do pecado, mas é uma certa paz interior para o crente, entendeu? Porque eu sei que eu já sou salvo, eu não tenho dúvida. A minha posição em Deus é que eu já estou assentado em Cristo nas regiões celestiais, aguardando que esse corpo aqui dê lugar, esse corpo mortal dê lugar a um corpo glorificado, entendeu? Porque enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou ter luta com o pecado e, vez ou outra, eu vou ceder ao pecado. Então, essa distinção, querido, ela é muito importante para que a gente aprenda a ter paz. Eu, pessoalmente, como novo homem em Cristo, estou de fato morto para o pecado. Não tenho mais nada a ver com ele e ele não tem mais nada a ver comigo. Acabei com o pecado como um tal, mas o pecado ainda habita o meu corpo mortal e ele vai continuar a me aborrecer, e eu vou ter que lidar com ele, querido, enquanto eu estiver nesse corpo mortal. Por isso a orientação de Paulo: não permita que ele reine, não permita que ele governe o teu corpo mortal, não permita que o pecado te governe, não permita que o pecado exerça domínio sobre o teu corpo mortal, entendeu? A orientação é nesse sentido, irmãos, que há uma guerra, que há uma luta, entende? Que o pecado vai tentar, e eu disse isso a vocês na semana passada, quem estava aqui, não dá para a gente separar aqui, irmãos, o pecado do diabo. Se você olhar na Bíblia, querido, o que aconteceu? Como foi que o pecado entrou na história do homem? Através do diabo, entendeu? Então não dá para a gente separar aqui, porque Paulo se refere aqui ao pecado como se ele fosse um ser vivo, com consciência, entendeu? Que está agindo, militando, tramando para nos fazer cair, para nos fazer pecar, entende? Então eu não posso aqui separar, irmãos, a ideia do pecado e o diabo. Para mim é uma coisa só quase, entendeu? Por isso Paulo lida com ele como se fosse um ser, uma pessoa, na verdade. O terceiro princípio aqui, querido, olha, repetindo os dois primeiros, eu disse que o pecado ainda permanece e é deixado no nosso corpo, tá bom? Deixado em nós, não no nosso corpo, não em nós, na verdade. Segundo, o pecado não só permanece em nossos corpos, mas se não for combatido, se não for mantido sob domínio, ele reinará em nossos corpos e dominará os nossos corpos. E agora o terceiro princípio, irmãos, é que não há a necessidade de que o pecado reine em nosso corpo, entendeu? Por mais que haja a possibilidade,
não deve haver necessariamente esse domínio. A própria exortação de Paulo nos leva a isso, irmãos. Veja, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Isso já é um bom indicativo, entendeu? Se o apóstolo está ordenando que nós não devemos permitir que o pecado reine, isso significa que nós temos como evitar tal fato, querido, tá bom? Então isso é muito importante para a gente. Já que é um mandamento para que a gente evite, então é porque nós temos o poder para evitar. É lógico, quando eu estiver falando sobre santidade, daqui a pouquinho, eu vou falar um pouco mais sobre isso, como é que a gente se evita isso, tá bom? O quarto princípio, né, e aqui é onde nós vamos falar sobre santidade, o quarto princípio a ser extraído aqui é que nós somos inseridos, através desse versículo, na doutrina da santidade e da santificação. E aí eu passo agora a fazer algumas considerações, algumas observações a respeito da doutrina da santidade, irmãos, tá bom? É um tema inseparável. Esse tema, até aqui, até o versículo 11, tudo é doutrina, tá bom? É doutrina. É o que é dito a nosso respeito. É Deus falando a nosso respeito, da nossa posição em Cristo. Chegou no versículo 12, nós temos essa parte prática, né? Prática. E aí, essa parte prática nos leva à doutrina bíblica sobre santidade, sobre santificação. E eu vou fazer aqui algumas observações sobre essa doutrina. A primeira, querido, é que essa doutrina é algo que eu e vocês temos que pôr em prática. Parece uma observação boba, mas, infelizmente, muito do que nós temos hoje em relação à doutrina da santidade é um equívoco a respeito do ensino bíblico, tá bom? Observe o mandamento, irmãos. Não permitam que o pecado reine em vosso corpo mortal. Isso não parece um dom que nós recebemos. Ideia é essa, tá bom? De dom. Essa ideia é defendida por muitas pessoas. Elas dizem assim, olha, o argumento é o seguinte, assim como você recebeu a justificação pela fé, assim também você deve receber a santificação pela fé. Eu sei, a não ser que você, ouvindo pregadores aí nas redes sociais, você caia em alguém que ensine isso, tá bom? Mas por causa da nossa realidade, dificilmente você vai ouvir algo dessa natureza, tá bom, gente? Repetindo, a não ser que você ouça algum pregador em rede social aí, mas você, por causa da nossa realidade, por causa do que é ensinado aqui e do contexto que nós estamos inseridos aqui no Buriti, você provavelmente não conhece esse ensino, mas há um ensino, né, nos tempos aqui do Lord John e no nosso próprio tempo, mas mais voltado para as grandes capitais. Essa é uma doutrina que tem recebido muita força, na verdade, entendeu? A ideia de que, assim como você recebe a justificação, você recebe também a santificação. É um ato de Deus, entendeu? Que quando Deus vem sobre você, ele te santifica totalmente. É um negócio muito perigoso, irmãos, muito perigoso. É lógico que não há nenhum respaldo bíblico, querido, para defender essa verdade. Na verdade, o texto que nós estamos estudando milita ferrenhamente contra esse ensino, irmãos. Paulo está dizendo, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal. Então não tem nada a ver com um ato. Eu estou numa reunião e ali o Senhor me visitou e eu fui santificado. Isso não existe, irmãos, tá bom? A segunda observação, a santificação não é uma experiência de libertação ocorrida uma vez por todas. Segue o mesmo pensamento, viu? O mesmo pensamento. Escute isso, irmãos. Não pode ser isso, de forma alguma. Por quê? Porque o pecado ele vai continuar em meu corpo enquanto corpo mortal. E enquanto o pecado permanecer no meu corpo, eu nunca terei a experiência de uma súbita libertação do pecado para sempre. Novamente, são conceitos defendidos. Lord John fala disso, isso na época de Lord John, e isso era muito batido, as igrejas defendiam isso ferrenhamente, entendeu? Essa ideia de uma experiência libertadora do pecado, entendeu? Uma visitação, um agir de Deus na tua vida, onde você é completamente, o poder do pecado é completamente quebrado na tua vida. Escute isso aqui, olha. Aí eu falo de Lord John, ele diz que
Ele fala de pessoas que viveram um cristianismo sofrido porque acreditavam na possibilidade de uma experiência libertadora. Irmãos, seria bom realmente, né? Se Deus nos permitisse algum tipo de experiência em que o poder do pecado fosse completamente extinguido da nossa realidade como ser humano, como pessoa do corpo, e eu não fosse mais tentado por nada, entendeu? Então, repetindo, Lloyd Jones fala de pessoas que viveram o cristianismo sofrido porque eles acreditavam nessa possibilidade. Algo que poria fim, né, um ponto final na luta contra o pecado. Entretanto, irmãos, como essa experiência nunca ocorreu, essas pessoas viviam frustradas e até mesmo com Deus. Eles nutriam a expectativa, mas isso nunca aconteceu. Essas pessoas nunca entenderam realmente o ensino de Paulo aqui em Romanos 6. Eu vou correr um pouquinho mais para terminar logo, viu? Por causa da garganta. A terceira observação: a santificação não é algo que alcançamos apenas nos rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Isso tudo aqui, querido, são doutrinas. Essa eu conheço, tá bom? Essa eu li. Eu li a respeito no começo da minha caminhada, tá bom? A primeira, só para a gente refrisar, a primeira diz que a doutrina é algo que nós temos que pôr em prática. Nós somos chamados a agir, nós somos chamados a nos esforçar. Repetindo Paulo, não permita, é muito claro a orientação, muito específica. Há um agir da minha parte, há algo que eu faço, na verdade. A segunda, aí todas elas são negativas, né? A segunda diz que a santificação não é uma experiência repentina de libertação ocorrida uma vez por toda. Algo mágico que Deus faz conosco e que a gente, uma vez que passou por essa experiência, nunca mais vai ter que lutar contra o pecado. A terceira, a santificação não é algo que nós alcançamos apenas nos rendendo ao Senhor. Veja como esse ensino é propagado, veja como ele é divulgado, irmãos. Funciona mais ou menos assim, ó. Você quer ficar livre do pecado e ser mantido num puro estado de santificação? Alguém pergunta. Se a pessoa que ouviu a pergunta mostrar uma certa relutância, uma dificuldade para responder, a próxima pergunta vai ser a seguinte: você quer ser levado a querer? Eu perguntei, você parece que não quer. A pergunta é, você quer ser levado a querer isso? Entendeu? Outra maneira de ver o problema, de apresentar essa solução, é a seguinte: as pessoas dizem o seguinte, olha, o seu problema deve ser o fato de que você está lutando e pelejando contra o pecado. E naturalmente você é derrotado. É aí que está o seu erro. Você não tem que fazer nada, exceto render-se, olhar para o Senhor e deixar que Ele viva a sua vida em você. Ele lhe dará a vitória e o manterá vitorioso e você não terá mais problema. A ideia é a seguinte, irmãos, não lute contra o pecado. Se renda a Deus e Ele vai te dar a vitória. Novamente, irmãos, como é que eu posso conciliar, querido, esse tipo de ensino com o texto que nós estamos estudando? Imagine, olha Paulo dizendo, não permitam, ei vocês, não permitam que o pecado reine em vosso corpo mortal. Alguém chega e diz assim, Paulo está equivocado. Você quer vencer o pecado? Se renda a Deus. Se entregue a Ele. Não lute contra o pecado. O segredo é não lutar. Baixe as armas, tá? Baixe as armas. Fique tranquilo. Deixa que o Senhor vai vencer. Irmãos, isso é um perigo muito grande. Na verdade, querido, é muito emblemático que esse tipo de ensino prospere dentro da igreja do Senhor Jesus. Estranho, irmãos. Escute a pergunta. Será que não se percebe que manter um ensino como esse resultaria numa catástrofe bíblica? Pois isso anularia a segunda metade de quase todas as cartas do Novo Testamento. O que está sendo dito aqui? Se você pegar as cartas do Novo Testamento, principalmente de Paulo, você vai perceber um comportamento típico. Olha a nossa carta de Paulo aqui. Primeiro, doutrina. Paulo vem fixando isso, né? Desde o versículo 17 do capítulo 1, Paulo vem estabelecendo a doutrina da justificação pela fé. Entendeu? Aqui ele está fazendo uma pausa por causa do que ele disse nos versículos de 1 a 11. Mas ainda é a parte doutrinária, entendeu? Quando eu chegar lá no capítulo 12, aí Paulo passa a mostrar
como que as pessoas que nasceram de novo, que foram justificadas pela fé, devem viver. Prática. Vida de santidade. Entendeu? Então ele gasta o capítulo 12, 13, 14, 15, 16, falando de como eu devo viver. Olha a carta de Efésios, por exemplo. Capítulo 1, 2, 3, doutrina pura, irmãos. Pura, pura, celestial. Mas capítulo 4, 5, 6, Paulo vem dizendo assim, agora vocês vão fazer isso. Porque vocês são o que são, agora vocês devem viver dessa maneira. Se esse ensino aqui se mantiver, nós estamos anulando quase todas as cartas do Novo Testamento, a parte final dessas cartas que tratam de como nós devemos viver. Porque a vida de santidade é isso, irmão. Como é que eu vivo a minha vida aqui nesse mundo? Como é que eu faço, na verdade? Como é que eu posso lidar com as pessoas? Qual é o meu comportamento? Como eu devo me vestir? Como eu devo falar? Como eu devo tratar as pessoas? Como eu devo reagir diante das lutas que eu passo? Tudo isso são orientações nos dadas nas cartas, entendeu? Isso tem a ver com a nossa vida de santidade. Esse ensino que diz assim, olha, pare de lutar, se renda a Deus, se entregue a Ele e você vai alcançar a vitória. Isso é contrário às Escrituras, irmãos. Não tem como a gente manter isso, tá? Então vamos lá. E qual é o método, então, querido, de santificação ensinada no Novo Testamento? Como é que eu devo me santificar? Escute isso, olha, irmãos. A santificação se processa conforme vamos sendo levados pelo Espírito Santo a tirar deduções da doutrina estudada. Então, como é que funciona a santificação? Eu pego a parte doutrinária. Está aqui um exemplo bem claro, irmãos, bem claro. Quando Paulo diz, não reine, portanto, em vosso pecado, o pecado em vosso corpo mortal, isso é a aplicação daquilo que ele disse nos versículos de 1 até o 11. Irmãos, isso é muito claro, na verdade. Ele mostra quem somos, o que foi feito por nós, entendeu? E agora diz assim, olha, porque vocês são o que são, então não permitam que o pecado... Ele está fazendo uma dedução. Vocês já morreram com Cristo, vocês são sepultados com Cristo, vocês ressuscitaram com Cristo, vocês estão unidos a Cristo, estão mortos para o pecado. Então, por causa disso, não reina, não permita que o pecado reine em seu corpo. Entende? É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona o processo de santificação. Você deseja viver uma vida de santidade? Você anela ter vitória sobre o pecado em seu corpo mortal? Como que eu posso fazer isso? Primeiro, procure entender a doutrina. Procure entender a doutrina. Fazendo uma aplicação dos versículos de 1 a 11, seria mais ou menos assim. Você entendeu os versículos de 1 a 11? Você entendeu o que o apóstolo quer dizer quando afirma que você não pode permanecer no pecado para que a graça abunde, porque você já está morto para o pecado? Você entendeu que de fato morreu para o pecado e o seu velho homem foi crucificado? Tudo isso são deduções que nós fazemos daquilo que foi ensinado. Por causa de tudo isso, então eu preciso aplicar essa minha vida. Irmãos, para mim isso é muito claro, muito específico, na verdade, entendeu? Depois que eu entendo a doutrina, irmãos, eu devo me lembrar dela constantemente. Paulo diz no versículo 11, né? Considerem-se mortos para o pecado. Considerem. Né? Mantenha-se considerando, aperceba de quem você é, aplique isso a você mesmo, entendeu? Tire as deduções inevitáveis da doutrina. Quais são essas deduções, querido? Irmãos, tudo isso aqui é uma forma de você compreender a palavra. Olha, se eu de fato creio na doutrina, se eu a entendo, se eu me dou conta de suas implicações, eu sou forçado a fazer a pergunta: que tipo de pessoa devo ser à luz disso? Só um exemplo, vamos lá. Você olha para os versículos de 1 a 11, ou então volta um pouco mais para tudo que é dito lá, na justificação pela fé. Há uma descrição de quem nós somos, do que foi feito por nós. Bom, se tudo isso é verdade a meu respeito, então como é que eu devo fazer agora? Como é que eu devo viver a minha vida? Se tudo que está escrito aqui diz respeito a mim, se essa é a minha posição diante de Deus, então como é que eu vivo a minha vida? Eu estou morto por pecado, então eu posso continuar pecando? Irmãos, olha, querido, isso é muito importante para nós. Eu diria que é a falta disso no nosso meio, dessa disposição da gente tentar compreender,
essa necessidade que eu vejo muito hoje na igreja, entendeu? Ah, eu quero prática, pastor, eu não quero doutrina. Contei isso a vocês aqui, eu conheço muita gente na igreja que não gosta de doutrina, que não quer saber de uma exposição bíblica. O que ele quer pastor, eu quero ser santo, me dê aí 5 passos de como eu devo viver a santidade. Ah, querido, primeiro eu tenho que te mostrar a doutrina. Primeiro você precisa saber quem você é. Não adianta eu dizer para uma pessoa, faça isso, faça aquilo. Irmãos, isso não funciona dessa forma. Esse texto trata da verdade a nosso respeito, irmãos. A verdade é, eu morri com Cristo. A pergunta é, por que eu morri? Ou para que eu morri com Cristo? Qual é a minha situação agora? Que espécie de homem ou mulher eu devo ser, tendo em vista tudo que já me aconteceu, na verdade? Quando eu começo a perguntar, querido, eu sou levado a essa doutrina da santificação, a perceber a necessidade que eu tenho de viver uma vida santa. O pecado não pode mais me dominar. Outra maneira de dizer, querido, que a santificação se processa conforme vamos sendo levados pelo Espírito Santo a tirar deduções da doutrina, é essa aqui, olha. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso foi o Senhor Jesus Cristo que disse a respeito dos discípulos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou essa aqui, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A santidade vem por meio da palavra, irmãos, da verdade, das escrituras. A verdade que nos liberta, irmãos, é a que diz quem nós somos, o que foi feito em nosso favor. É essa verdade que tem o poder de nos libertar. É a verdade que diz que o pecado não pode reinar em meu corpo. E por que o pecado não pode reinar em meu corpo, irmãos? Porque se eu deixar que o pecado reine em meu corpo mortal, eu estarei vivendo uma situação contraditória. Como é assim, pastor? Irmãos, escute. Por causa de quem eu sou, de tudo que Cristo fez por mim, porque eu morri com Cristo, porque eu fui sepultado com Cristo, porque eu ressuscitei com Cristo, porque eu estou assentado nas regiões celestiais, porque Deus me arrancou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Querido, eu não posso permitir que o pecado reine no meu corpo, porque isso me coloca numa situação contraditória. Eu vou te explicar como é que funciona. Olha, se eu digo que creio no Evangelho, que creio em Cristo para ser libertado, e que, como resultado da minha fé, eu estou nessa nova posição, agora eu estou em Cristo, debaixo da graça, né? Entretanto, eu continuo vivendo como se não estivesse numa nova posição, eu estou me colocando numa situação completamente contraditória, irmãos. Ah, louvado seja o Senhor, porque o Senhor me resgatou, porque o Senhor me deu nova vida. Sim, você é uma nova criatura. Amém. Então por que você continua vivendo como se fosse uma velha criatura? Que contraditória é essa? Que contradição é essa, na verdade? Entende, querido? Por que eu não posso permitir que o pecado reine no meu corpo? Deixar que o pecado reine em meu corpo mortal é uma completa negação de tudo que mais anelo quanto ao futuro. Irmãos, prestem atenção nisso aqui, irmãos. Veja como isso aqui é importante. Olha, como um cristão que entende essa doutrina, digo que sei que vem um dia em que Cristo terá vencido todo o inimigo e reinará sobre todos. Isso vai acontecer quando Cristo voltar. Então, o meu corpo mortal será glorificado e eu estarei com o Senhor e serei semelhante a Ele. Digo isso por um lado, dou glória a Deus por isso por um lado, mas por outro, eu continuo vivendo a velha vida como se nunca tivesse ouvido estas coisas e como se não cresce nelas. Isso é absurdo. Sintetizando isso aqui, seria mais ou menos assim, ó. Eu quero muito ser santo no futuro. Eu almejo o dia em que eu vou receber um corpo glorificado porque eu quero viver na presença do Senhor. Mas, enquanto esse dia não chegar, eu vou continuar aqui no pecado mesmo, no lamaçal do pecado, entendeu? Quando o dia chegar, eu me livro do pecado. É um negócio muito estranho isso, irmãos. Mas há muita gente que vive dessa forma. Ah, nós vamos viver com o Senhor na Jerusalém Celestial, lá eu vou receber um corpo glorificado, não vai ter mais pecado, tá? Mas só quando chegar lá, porque enquanto eu chegar lá, eu vou continuar aqui mergulhado no pecado, fazendo tudo que eu não devo fazer. Isso é contraditório, irmãos, isso é absurdo, na verdade. E por fim aqui, querido, se eu deixar que o pecado reine em meu corpo mortal, eu vou estar me colocando contra o propósito de Deus em minha vida e em minha salvação. 1 Tessalonicenses 4:3, irmãos, a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. O que Deus quer para você é que você seja. Agora,
Efésios 1:4, irmãos, ouça. Porquanto Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, o que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos santos. Se eu deixar que o pecado reine em meu corpo mortal, estarei por um tempo me levantando contra o propósito de Deus na minha vida. Consegue perceber o absurdo? E o que pode acontecer se eu me levantar contra o propósito de Deus na minha vida? Bom, irmãos, eu não sei dizer ao certo, querido, mas a gente tem algumas pistas e as pistas não são boas, entendeu? Olha 1 Coríntios 11, irmãos, 30 e 31. O que acontece? Deus quer que eu seja santo. Mas o que acontece se eu me levantar contra esse propósito? Se eu não quiser viver em santidade? Olha 1 Coríntios 11, 30 e 31, irmãos. Paulo falando. O contexto aqui é a ceia, mas a aplicação cabe. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Havia em Corinto, irmãos, alguns cristãos que estavam permitindo que o pecado reinasse em seu corpo mortal. E a consequência disso, Paulo, querido, é que alguns deles estavam doentes e que outros já tinham até morrido. Quer mais uma pista do que acontece? Hebreus 12, versículos 6, 7 e 8. Pois o Senhor corrige quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, corrija vocês, discipline vocês. Tudo isso é a tradução correta, tá bom? Pois ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido por seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, como outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Quando você permitir que o pecado reine no seu corpo, o Senhor vai te corrigir por isso. E se você estiver permitindo isso e Deus não fizer nada para te corrigir, a resposta é que você não é filho legítimo, e sim ilegítimo. O natural de Deus, irmãos, porque nos ama, é nos disciplinar, nos corrigir, quando nós precisamos. Cabe a nós, querido, cabe a nós o desejo, a disposição, a luta para não permitir que o pecado reine em nosso corpo. Irmãos, nós não, repetindo as palavras de Paulo, não permita que o pecado reine em nosso corpo mortal. Não deixe que aconteça. Não permita ser escravo do pecado. E não importa a origem do pecado, o tipo de pecado, não permita. Não ofereça os membros do seu corpo como instrumento de iniquidade. É o que nós vamos ver mais a semana que vem, entendeu? Não deixe que os membros do corpo sejam usados como instrumento de iniquidade, mas ofereça esses membros a Deus, para que sejam usados para a glória de Deus. Esse é o nosso desafio, querido. E eu vou encerrar, para poupar um pouco isso aqui na minha garganta, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos dá a graça e o privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor. Como é bom, Senhor, meu Deus. Como é prazeroso, Senhor, edificante e desafiador ouvir a Tua palavra. Que o Espírito nos capacite a vivê-la no nome de Jesus. E o Espírito nos capacite a colocá-la em prática, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Que sejamos homens e mulheres santos, porque somos filhos de Deus, porque fomos comprados por preço de sangue, Senhor, porque somos chamados e desafiados pelo Senhor a viver em santidade. Dá-nos graça, Senhor, e nos capacite a vivermos como filhos para a glória do Teu nome. Amém.